Bom dia, meus amados. A graça e a paz do Senhor. Hoje vamos estudar o Evangelho segundo João, capítulo 1, versos 40 a 42, que dizem: André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que tinham ouvido o que João dissera e que haviam seguido a Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão. Ele disse: Achamos o Messias, isto é, o Cristo. E o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: Você é Simão, filho de João. Será chamado Cefas, que significa Pedro. Bom, queridos, aqui a gente está vendo a história, de duas pessoas que se encontraram com Jesus. Primeiro, André, que já estava seguindo Jesus, E aqui ele encontra o seu irmão e o apresenta a Jesus. E aqui a gente vê o termo aparecendo, o termo Messias, que é no hebraico, e o termo Cristo, que é a mesma palavra, só que no grego. Esse termo, queridos, a tradução é muito simples: o ungido. Essa palavra significa o ungido. O que é ungido? É uma pessoa que havia essa tradição no Oriente de uma pessoa receber uma unção de óleo quando essa pessoa ia assumir algum cargo de extrema importância. Era um sinal, era um ritual, uma cerimônia para a pessoa assumir aquele cargo. Então, quando uma pessoa ia se tornar o rei de um determinado país, de uma determinada nação, aquele rei se ajoelhava e óleo era derramado na cabeça daquela pessoa, e a partir dali, uma cerimônia, um ritual, ela se tornava o rei daquela nação. Da mesma forma, quando uma pessoa ia se tornar um sumo sacerdote. Então, em todas essas cerimônias especiais, um óleo muito especial era derramado na cabeça dessa pessoa, e essa pessoa era então ungida àquele cargo, assumia aquele cargo após essa cerimônia de unção. Então, os reis do passado eram chamados os ungidos, sumo sacerdote também poderia ser chamado ungido. Só que no Antigo Testamento, esse termo também é reservado para alguém muito especial. Alguém que viria com uma unção especial, não ungido por um homem, mas ungido pelo próprio Deus. O próprio Deus ungiria essa pessoa, ordenaria essa pessoa, levaria essa pessoa a assumir um cargo máximo na história da humanidade. Que cargo é esse? De Salvador do mundo. Aquele que viria para perdoar os pecados de toda a humanidade e encaminhar todas as pessoas diretamente para Deus. Que traria a verdade perfeita e completa de Deus, não como um intermediário, não como alguém que ouviu falar ou teve um insight, teve uma sabedoria especial. Não, ele está vindo do próprio céu, sabendo quem Deus é e sendo o próprio Deus. Então ele é o ungido, não um ungido, porque são muitos ungidos na história, mas ele é o ungido especial. Lá em Isaías 61, nós vemos um trecho falando sobre esse papel do ungido. Diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. E nós vimos isso, inclusive no batismo de Jesus. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor, veja, o Senhor Deus me ungiu. O Senhor Deus me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos que choram, que se lhes dê uma grinalda em vez de cinzas, óleo de gozo em vez de pranto, vestidos de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Então Deus ungiu esse o ungido. E aqui André reconhece esse papel de Jesus dizendo: nós encontramos o ungido, o Messias, o Cristo. Imagina o impacto disso, queridos. O
ser humano mais importante da história estava diante deles. E diante desse fato, claro, André fica animado e leva o irmão dele, Simão Pedro, até Jesus. Né? E esse é o papel de todo cristão, né, queridos? Aquele que encontra em Jesus a vida e a paz, ele passa também a se tornar um instrumento para que outros também o encontrem, outros também encontrem vida em paz. Então, meu amado, se você se encontrou com Deus, tem recebido da parte dele aquilo que satisfaz a tua alma, que preenche o teu coração, se preocupe em trazer outros também. Porque você poderia não estar recebendo isso e graças a Deus está. Então se preocupe com os outros, que podem também ter um alívio para o seu coração, podem ser libertos de tantas ansiedades, tantas perturbações, encontrar o amor de Deus. Então divulgue sempre que possível a palavra de Deus, convide pessoas a ir à sua igreja, divulgue esses áudios, fique à vontade para espalhar para o máximo de pessoas possíveis ou para convidar as pessoas para o nosso grupo. O importante é pessoas possam encontrar com o Messias. Fale para eles, nós achamos o Messias. E Jesus, ao ver Pedro, ele diz, olha, você é Simão, o nome original de Pedro, filho de João, e será chamado Cefas, que significa Pedro. Cefas é no grego e Pedro aqui é o hebraico, né? Isso é um acontecimento estranho, né, queridos? Imagine você se encontra com uma pessoa e a pessoa diz, olha, o seu nome hoje é X, mas a partir de agora você vai ser chamado Y. Aquela pessoa te dá um novo nome. E não é que um apelido, é realmente um nome. Passa a ser aquele nome como você é conhecido. É muita ousadia, não? A pessoa apagar o seu nome anterior e te dar um novo nome. Mas é interessante que isso acontecia no passado, né, queridos? Algumas vezes na história nós temos o relato de Deus, o próprio Deus ter alterado o nome de algumas pessoas. Né? E Jesus, tomando a sua prerrogativa de Deus, ele faz o mesmo. Nós vemos Deus, por exemplo, mudando o nome de Abrão para Abraão. Abrão significava um pai grande e Abraão um pai de muitas nações. Por que Deus fez isso? Porque ele queria deixar bem claro para Abrão que ele teria muitos filhos e não apenas muitos filhos, mas ele seria pai de nações. Então, antes mesmo de Abrão ter sequer um filho, e mesmo tendo já 90, 100 anos de idade, Deus mudou o nome dele e falou, você vai se chamar o pai de muitas nações. Deus também alterou o nome de Jacó. Esse nome Jacó é um nome bem infeliz, um nome que significa o enganador, o trapaceiro. E Deus, quando se encontra com Jacó, ele muda o nome dele para Israel, que significa aquele que luta com Deus, no sentido de perseverar com Deus, significa também príncipe de Deus. Então muda de Jacó para Israel. E aqui Jesus, usando essa prerrogativa, usando dessa autoridade divina, ele também muda o nome de Pedro. E por que, queridos, essa atitude de Deus de alterar o nome das pessoas? Porque esse é o objetivo de Deus, né, queridos? Que a gente lance o passado no passado, no mar do esquecimento, e a gente comece uma vida nova, deixando as feridas, deixando os traumas, deixando os seus erros, e começar uma vida nova, uma vida do zero, uma vida perdoada, totalmente limpa, e agora para que você faça melhor a partir do que você aprendeu. Por isso que em 2 Coríntios capítulo 5, verso 14, o apóstolo Paulo diz, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. Nova criação no sentido, tudo se fez novo, né? As coisas antigas já passaram, acabou. Eis que surgiram coisas novas. Então nós temos que deixar o passado adiante, o passado que talvez nos incomode, e ir adiante, crescendo em Deus, aprendendo com Ele, sem levar esse fardo pesado do passado, meus amados. Isso é muito importante. Ofensas que você recebeu, ofensas que você fez,
Enfim, todo esse passado deixe para trás, para que esse passado não te atrapalhe a caminhar. Passado é para ser lembrado apenas no sentido de aprender com os erros. Mas agora, meu irmão, olhe para frente, olhe adiante. Deus quer te dar uma vida nova. E nós vemos o mesmo aqui com Simão. O nome Simão significa inconstante. Uma pessoa inconstante, né? Que é instável. E Pedro é justamente o oposto. Significa uma rocha, pedra. Você vê uma firmeza. Então, de inconstante para alguém firme, para alguém forte. É isso que Deus quer fazer em você, meu amado, minha amada. Você deixa de ser inconstante e instável e ser uma pessoa mais forte, uma pessoa mais corajosa, uma pessoa mais determinada. Em Efésios capítulo 4, no verso 22, nós aprendemos: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, aquela coisa velha, seus pensamentos antigos, antes de conhecer a palavra, de ir se aprendendo com Cristo, despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar. Isso que a palavra vai fazendo, ser renovado no modo de pensar, e a revestir-se do novo homem, da nova mulher. Deus quer te dar um novo ser, uma pessoa nova, uma pessoa íntegra, uma pessoa verdadeira, uma pessoa que anda na verdade de Deus. Criado para ser como? Semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Então, é se despir da velha maneira de viver, do velho homem, renovar sua forma de pensar e se revestir do novo. E andar em novidade de vida, meu irmão. Deixa o passado para trás. Esqueça o passado. Aprenda com ele e deixa ele lá. Agora, vamos em novidade de vida, sendo pessoas novas, pessoas tocadas por Deus, guiadas por Deus e abençoadas por Deus. Meu amado, o livro de Apocalipse diz que quando chegarmos no céu, a primeira coisa que Deus nos fará é nos dar um novo nome, para que o passado fique e você comece uma vida nova. Mas a vida nova já começa de agora. Então vamos, deixando a maneira antiga de viver e viver uma vida nova, em santidade, em justiça, em bondade, em amor, sempre crescendo na direção de sermos semelhantes a Ele. Amém, meus amados? Então que Deus lhes abençoe, a graça e a paz do Senhor.